aguento 5 minutos com você. Veja bem, tem uma frase que norteia as minhas ações que se chama: quando o pior acontecer, lembre-se de crescer. Por favor, aproveite esse momento, é o último. Eu não vou te dar outra oportunidade nessa vida. Aqui dentro não, lá fora talvez. Quando você falou pra mim assim, desnecessário levantar essa pauta, eu ouvi, cale-se. Ninguém me cala, Carol. E é você, eu falei pra muitas pessoas na casa, vai ser a minha maior troca de crescimento aqui dentro. Eu tenho muita coisa pra aprender e pra ensinar pra ela. E ainda tenho. Defende, eu falei, não, eu combato. Depois eu te explico. Eu combato esse assunto. E aquele momento me calou por respeito. Alguma coisa que te fizesse prestar atenção. Porque todo mundo abaixa a cabeça por você. E eu fui a primeira pessoa que gritou com você. Feito você se sentir humilhada. Porque eu queria mesmo que você tivesse aprendido alguma coisa com aquele momento. E não deu certo, deu tudo errado nossa relação. Foi horrível, porque nós somos muito parecidos. Você não afina pra nada, você tem que ver eu. Eu não corro de bala. Vou correr de faixa preta, mas nem a pau. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte. Aproveite esse momento pra tua vida, porque você ainda tem outro tanto de vida pra frente, ou talvez 2 tantos de vida pra frente. Certo? Eu te entendo. Que te mandei na almofadinha ali por conta disso. E esse pedido de desculpa meu foi sincero. Você, por favor, não debocha dele, não. E amei. Bom, então vamos lá, Domini. Power Couple Brasil e Quebra Power nesse domingão. E olha só, Brasil, a cara da Carol, quando o Domini começou a falar, ele veio tecendo a história, trazendo desde o começo, começou falando de faixa preta, e de novo, licença, sensei, perguntou o nome todo dela, perguntou a idade. Ele foi fazendo um teado ali perfeitinho para encaixar os pontos, falou que eles dois são muito parecidos um com o outro e que talvez por isso teve esse embate, porque ele não arrega para ninguém, não foge de bala, e assim como ela também não arrega para ninguém e não baixa a cabeça, e que eles têm isso em comum. E aí ele falou que queria que ela tivesse aprendido com ele. E teve umas horas, gente, que ela fez uma cara que eu falei, meu Deus do céu, a mulher vai rir na cara dele. Porque primeiro ela ficou com uma cara de raiva, de ira, daqui a pouco ela foi para uma cara de deboche, e aí do nada ela pensou, cara, não vou discutir com o maluco, e começou a ficar mais serena e deixou ele falar até o final. Você se diz ser um homem inteligente, as pessoas que te cercam te consideram inteligente, e eu, Domini, diferente do que você acha, se hoje eu tenho segurança para defender o que eu defendo, se hoje eu tenho segurança para me impor quando eu preciso, é porque eu já baixei a minha cabeça e muito nessa vida para aprender. Olha, a Carol falando que já baixou a cabeça nessa vida para muita coisa. Porque o Domini, um dos discursos foi esse, né? E ela respondeu muito bem. Ele falando que não abaixa a cabeça para ninguém, assim como ela também não abaixa, e por isso eles bateram ali de frente. Ela falou, diferentemente de você, pelo visto, eu já baixei muito a minha cabeça e isso me fez hoje saber me impor melhor. Olha só, deu uma resposta ali na lata, na cara, e exatamente como precisa, né? Aí o Domini perguntou uma hora para ela também, qual era a idade dela quando ela pegou a faixa preta. Ele frisa muito nisso, né? Isso aí, gente, é uma estratégia para poder pegar o pessoal do karatê, sei lá qual é a luta e judô, né? E trazer pro lado dele, mostrando esse respeito, como se ele não quisesse jamais afrontar ela, né? E ele falou, então, você pegou a preta com 17, que eu acho ela bem nova, né? Para pegar a preta com 17. Aí ele também achou, e ele falou, então, você ainda tá em tempo de pegar uma vermelha, e você tem que pensar que se isso acontecer e alguém te falar algo que tire você do sério, você tem que manter o emocional. Olha só, né? Então, é o cachorro é o poste mijando no cachorro, né? Cagando no cachorro. Porque ele que perdeu totalmente o controle, querendo dizer para ela ter controle. Agora acabou-se que tocar a cabeça toda cagada, igual de. Porque não dá, cagou na cabeça minha, dela, do cachorro, de todo mundo com isso aí. Porque não dá para acreditar que ele tá falando uma coisa dessa para ela.
E foi só lapada, porque depois ela falou para ele bem assim, olha, eu sempre estou tentando na minha vida aprender com pessoas que têm mais sabedoria do que eu. E disse para ele, você realmente, de fato, você não sabe nada sobre a minha vida. Você não sabe de nada do que eu já passei, embora eu já tenha aqui contado algumas coisas e tal. Gente, o que eu tô achando interessante é que dessa vez quem tá falando é o Domini, né? Eu acho que ele deve ter feito muito mantra, muita mentalização há 3 semanas, porque para poder chegar agora nesse quebra-pau e ele falar sem brigar, sem xingar e sem perder o controle, né? Eu comecei lá faixa branca. Para eu chegar onde eu cheguei, eu apanhei muito. Para eu conhecer o que eu conheci, eu caí e levantei demais. Isso eu carreguei para a minha vida em todos os aspectos. Para todos os setores da minha vida, onde eu sabia onde eu queria chegar. Eita, olha só. A Carol falou que o Domini cometeu um erro muito grande ali dentro do jogo, que foi achar que ela é arrogante, que ela tem nariz em pé, né? Porque ela falou, eu já tinha alcançado um status, um certo patamar na minha vida e na minha carreira, que eu desci para o primeiro degrau lá no começo. Eu fui servir café para um advogado, aonde lá eu queria aprender com ele. E aí ela falou que, para quem não sabe, gente, a Carol é formada em advogada, tá? Em advocacia. Ela é advogada. Então, ela provavelmente estava trabalhando ali e voltou tudo para poder aprender mais. E ela falou que isso é sinal de humildade, pelo visto, né? E que por conta do Domini não tem enxergado isso nela, que ela achou estranho. Quer crescer na tua vida, você tem que andar com alguém maior. Porque quando a gente anda com um ignorante, ignorante a gente fica. Segunda vez já que ela fala de andar com pessoa maior, hein? Tô achando que é uma indireta pro Domini isso daí. Tá parecendo que ela quer muito diminuir ele. Eu estou percebendo sozinha, eu tô doida. Porque segunda vez que ela fala que tem que crescer e que tem que se inspirar em pessoas melhores e que pessoas com mais inteligência, com mais isso, com mais aquilo. Segunda vez que ela frisa isso falando ali com o Domini. E ele com essa cara ali de humilde que está aprendendo com ela. Inclusive ele falou isso, eu queria muito aprender com você, assim como eu acho que você poderia aprender comigo. Aí ele falou assim, e teve uma oportunidade que você veio falar comigo, que eu senti que você queria me calar sobre os meus conhecimentos e tal, e eu entendo que você não sabe sobre isso, das bandeiras que ele levanta lá na casa, né? Aí ele falou, eu sei que você não entende sobre isso, mas se você tivesse humildade para falar comigo, para me ouvir, eu poderia fazer você, tornar você uma faixa preta nesses assuntos. Ele ainda falou, eu não fico defendendo esses assuntos como você acha, eu vivo combatendo esses assuntos, é diferente eu combater do que eu ficar defendendo. Mais uma da Carol, hein? Eu seleciono as pessoas, o nível delas que eu quero ter troca. Tipo, Domini, tu é nível muito baixo. Teu nível tá lá subterrâneo, como diria o Rico. Pra mim não dá não. Gente, terceira vez, hein? Terceira bandeira ali que eu tô vendo da Carol. Mostrando que sim, ela é arrogante, ela é soberba. Porque por mais que o Domini esteja fazendo teatro, ele entrou ali mostrando que está respeitando ela. Tudo bem que isso pode ser uma afronta à inteligência dela. Tipo, você é burra, tu vai acreditar no meu teatro. Mas ela está tentando falar várias palavras bonitas ali para mostrar o quanto ela é educada. E ela está fazendo o pior tipo de coisa que eu vejo nas pessoas fazendo, que é humilhar e diminuir a outra pessoa com palavra bonita, que parece que você está fazendo carinho na pessoa, que você está levando a bandeja com café da manhã para a pessoa, mas você está humilhando a pessoa com aquelas palavras bonitas, com aquele carinho, é o que está parecendo que ela está fazendo, querendo jogar esse monte de palavra bonita, mas na verdade está falando isso para se mostrar superior a ele. E ainda que ela seja, porque daí vai entrar de torcida. A torcida dela vai achar que é, a torcida dele vai achar que ele que é, independente disso. É o tipo de pessoa que eu não gosto, que usa todas essas palavras, formula uma frase maravilhosa, com uma oratória digna, e vai lá, em vez de você explicar o teu ponto de vista, você para se explicar e para se dizer melhor, sem se dizer melhor, tipo por baixo do pano. Quando a pessoa disser, tu foi arrogante nessa hora, a pessoa fala, não, eu não fui arrogante. Eu fui calma, educada, eu falei bem com você, entendeu o ponto? Mas eu sempre tive uma interrogação em relação à tua personalidade, porque você estava muito retraído e muito quieto, fechado. A Adriana muito mais sociável. O Domini que estava aqui dentro, diferente do que a gente viu em redes sociais. Peguei, hein, Brasil? Olha aí. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Que a Carol,
ela entrou com a ficha, meu amor, puxada de um por um ali. Foi atrás do Instagram de todo mundo, do trabalho, do que fazia, do que não fazia e de como a pessoa agia aqui fora. Eu vou te falar, eu mesma não sabia. E olha que eu acompanho o reality show, entra um, sai outro, entra outro, sai um. Eu tô lá fiel acompanhando, vendo lista de que vai possivelmente talvez um dia entrar, de quem não entra, né? E eu não sabia de quem ia estar, certo, no Power Couple desse ano. Mas a Carol, meu amor, não é a primeira nem a 10ª, é sei lá qual a vez que ela cita que, eu fui na tua rede social, eu vi que você era engraçado, ainda falou, eu te seguia na rede social, eu sabia que você tinha uma personalidade engraçada, que você brincava muito com a Adriana, só que eu não sabia como você era convivendo e tal, mas eu sabia como você era nas redes sociais, ou seja, provando aí que puxou mesmo a ficha de cada um, meu amor. Mas me conta você, o que é que você achou aí dessa falação toda da Carol sobre o Domini e os pontos que ela levantou, se você concorda, tá? Deixa seu like aqui, se inscreve também no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.